Mas a pergunta, doutor Alexandre, por favor. Vamos aproveitar e falar desse negócio da Ó, comissão. vou começar, já está gravando, tá? Boa noite a todos. Estamos aqui hoje na nossa sede no Sindispef, começando mais uma live. Temos aqui o doutor Alexandre, nosso advogado, Everton Luiz, nosso vice-presidente, e aqui com vocês, Nívia Angélica, diretora institucional. Nossa live hoje tem o objetivo de falar sobre PCCS e reajuste. Então, pessoal, boa noite, primeiramente, né? Já são 6h03. O objetivo dessa live é a gente estar conversando, a gente estar falando sobre as questões do PCCS, tá? Na verdade, nem muito PCCS, mas sim o reajuste à database, né? Que a gente está aí a gente está conversando com a categoria, a gente fez as assembleias com as categorias para estar falando sobre PCCS, database e reajuste das perdas acumuladas, né? E a gente falou que a gente iria criar uma estratégia e que a gente iria estar publicitando essa estratégia para os nossos associados, né? Teve uma reunião aqui na sede com a diretoria toda, tá? Estava presente todos os membros da diretoria do sindicato, estava presente o corpo jurídico do sindicato, tá? E estava presente também alguns membros de comissões, na seguinte ordem: comissão de reajuste PCCS, né, na presença do Pedro Paixão, comissão de assuntos dos aposentados, a Débora Bezerra, estava também presente também o senhor Apolo, tá? Da Secretaria de Transporte, Fiscal de Transportes. Estava também presente esqueci o nome dela agora, da Defesa Civil, mas tinha uma outra servidora também aqui presente da Defesa Civil. Francineide, estava presente também. Franciane? Francineide. Estava presente também aqui. E a ASCOM, a nossa assessoria de comunicação, para a gente deliberar sobre estratégia. O pessoal da guarda também estava presente, representando a comissão da guarda. O Jimenez, também da guarda, também representa a comissão da guarda, né? E o Vitor, que agora está como o nosso estagiário aí de direito, né? Então, na verdade, a gente deliberou diversas coisas, conversamos estratégias, se vamos para a rua, se não vamos para a rua. E hoje o sindicato conseguiu fazer uma marcação de um horário, tá? Com a secretária de administração, Ana Luísa, onde a gente vai estar levando, perguntando à nossa secretária sobre os andamentos do PCCS, como que está o andamento das coisas, se sai, se não sai, cadê a boneca, cadê a minuta, né? Para quem vem na Assembleia sabe, então a gente vai estar perguntando isso para ela, vai ser essa semana a reunião, tá? E a gente colocou também como estratégia que até quarta-feira, essa reunião nossa que aconteceu quinta-feira passada, a gente colocou como estratégia que até quarta-feira a gente entraria com um processo, uma representação no Ministério Público e no Ministério Público do Trabalho referente à database, né, e ao reajuste salarial que tem que ser feito todo ano, né? Está presente na Constituição, artigo 37, inciso 10, que fala sobre o reajuste que tem que estar regularizado, regulamentado em lei específica municipal para estar pagando, para estar reajustando o salário do servidor, né? Então a gente iria abrir um processo junto ao Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, e aí o doutor Alexandre agora vai estar conversando com a categoria para estar passando qual foi o desdobramento desse processo, tá? Porque já existe um processo tramitando, como ele vai dizer para vocês, e que já está bem adiantado, e isso já está em uma instância a nível federal, tá? Então não cabe a gente abrir um processo, agora você já tem um processo versando o mesmo assunto, tá? Então agora o doutor Alexandre vai estar passando maiores informações para vocês terem um entendimento do nosso trabalho frente a isso, tá? Frente ao nosso calendário de atividades e frente também às necessidades e anseios de todos os servidores associados ou não associados ao Sindispef. Então, passa a palavra então para o doutor Alexandre para estar explicando sobre essa questão do processo da database e reajuste salarial.
Senhoras e senhores, boa noite. Como o Everton falou, na última reunião, né, dos grupos aqui no sindicato, nós deliberamos realizar, né, uma representação junto ao MP estadual e do trabalho referente a essa questão da ausência do reajuste anual dos salários dos servidores. Ocorre que eu tive a lembrança que, na realidade, o sindicato já possui uma ação com esse mesmo tema. É uma ação, né, que eu vou dizer o número agora, quem quiser posteriormente anotar, eu acho que tem como pegar pela live, né, que é a ação número 0005821, dígito 80, 2014, 819-0004. Essa ação está em trâmite na 6ª Vara Civil aqui de São Gonçalo e ela requer, na realidade, exatamente esse objeto. Ela requer a obrigatoriedade do poder público reajustar o salário do servidor anualmente, com base na sua data base, por força do artigo 37, inciso 10. Então, esse processo vem tramitando. Hoje, por exemplo, a fase processual que ele se encontra é exatamente a fase de perícia contábil, ou seja, é a fase em que o juiz determina um perito que faça a análise, né, do débito que é devido ao servidor por meio de um perito, ou seja, o perito pegaria todo o período inflacionário aí que não foi pago, pegaria os reajustes que eventualmente foram dados e se chegaria a um número para dizer, olha, o servidor de São Gonçalo tem direito a X% de reposição. Ocorre que, na realidade, esse tema da reposição salarial, ele é um tema que está sendo discutido a nível de Brasil, né, em âmbito federal, como me falou o Everton. Na realidade, ele é um tema atualmente de repercussão geral, por conta de uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal. Eu vou dar aqui o número dela para vocês, é o RE, né, recurso extraordinário 565089 RG São Paulo, né, /SP. O que acontece? Nessa ação está sendo revista exatamente essa necessidade, né, que os governos têm de fazer esse reajuste salarial para todos os servidores a nível de Brasil. E por conta dessa repercussão geral, desse RG, né, repercussão geral que ficou sobre a matéria, o que aconteceu com o nosso processo aqui em São Gonçalo? O juiz Dr. Antônio Marreiros, da 6ª Vara Civil de São Gonçalo, determinou a suspensão dele até que se decida o que vai ser feito a respeito dessas atualizações com base na decisão do Supremo. Tá muito baixo. Tá muito baixo? Tá mais alto. Tá. Vou tentar repetir. O que aconteceu com o nosso processo aqui de São Gonçalo, né? O juiz Antônio Marreiros determinou a suspensão dele até que o Supremo Tribunal Federal decida qual vai ser a atitude a ser tomada por conta dessas ações que tramitam lá. Então, o que eu tenho a dizer, aquilo que o Supremo Tribunal definir em termos de obrigatoriedade da atualização será aquilo que será aplicado em São Gonçalo. Então, a gente chegou à conclusão de fazer um expediente novo, mandar para o MP. Das duas, uma, nós correríamos o risco do MP falar que não tem posição nenhuma a ser tomada, ou o MP iria dizer o seguinte, como já existe um tema tratado, esse tema já está sendo tratado em âmbito do Supremo Tribunal Federal, eu entendo que é melhor aguardarmos aquilo que o Supremo tiver a decidir. E aquilo que o Supremo decidir, obviamente, vai obrigar todas as administrações públicas, seja ela federal, estadual e municipal. Então, nós achamos que era desnecessário provocar esse instrumento novo, uma vez que nós já sabíamos mais ou menos qual o fim que ele daria. Então, por conta disso, nós vamos ter que aguardar, e essa representação que foi dita que seria proposta, ela não vai ser proposta, tá? Eu devolvo agora a palavra para o Everton. Então, gente, só para todo mundo entender, a gente não viu necessidade de abrir um processo. Se existe já um processo, né, que foi provocado pela instituição aqui em São Gonçalo, e esse assunto de database anual já ser um assunto já conhecido e demandado e debatido no Supremo. É isso, doutor? Correto.
Então, não há necessidade da gente abrir um processo, um novo processo, até porque vai gerar custas, tempo para acompanhar, para a gente já saber a resposta. O sindicato, a gente recebeu o seu processo, mas não tem o que a gente fazer, porque a gente está aguardando o parecer do Supremo. Então, não adianta a gente abrir um processo se já está esse andamento. Eu só queria fazer uma pergunta para o doutor também responder a gente, porque existe aqui, alguém pode entrar no número do processo, que a gente colocou aí nos comentários, tá? O número do processo que está tramitando na vara de São Gonçalo está aí nos comentários, a gente colocou aí, tá? E o número também do processo que está tramitando no STF, o RG, né? Está também aí para vocês acompanharem, porque a gente sabe que tem muita gente que gosta de acompanhar, para ver, e isso é até bom pra gente, tá? Isso é até bom porque ajuda a gente. Sindicato é isso, é um ajudando o outro. Né? Eu acabei de fixar, tá? Tá fixado nos comentários. Então tá fixado aí o número dos 2 processos, o que está tramitando em São Gonçalo e o outro que está tramitando no STF. Então, eu só queria perguntar ao doutor o seguinte, porque aqui nos advogados tem aqui 4 advogados elencados aqui como impetrantes do processo, quem abriu o processo. Né? A doutora Clara Muniz, o doutor Fábio Alves, a doutora Aline da Veiga e o doutor Alexandre Reinol. Eu queria então que o senhor, por gentileza, explicasse a todos, porque eles podem abrir o número do processo e ver, mas não é o sindicato que abriu, porque tem outros advogados, né? Só para entender que o autor é o Sindispef, né? Mas que esses advogados, na época, foi solicitado pela ex-presidente para estar abrindo esse processo. Então, eu queria só que o senhor falasse sobre isso para todo mundo ter um entendimento. Tá. Bem, só para esclarecer esse ponto, a matéria que eles estão trazendo, né, que está sendo versada dentro dessa ação, é o reajuste salarial. E essa matéria ela foi trazida para dentro do sindicato por meio de um escritório de advocacia que já tinha um certo know-how nesse tipo de assunto e, à época, conversou com a ex-presidente se seria interessante também ser feito por meio do sindicato, né? Na condição de advogado do sindicato, à época eu analisei o trabalho desse escritório, né? Entendi que eles de fato tinham vitórias em outros municípios, como Petrópolis e por aí vai, né? E diante da vontade que a categoria teria de ter esse benefício, né? de ter esse benefício que seria o reajuste salarial, nós anuímos com a contratação desse escritório que estaria fazendo esse trabalho, né, utilizando o nome do sindicato e em favor dos servidores de São Gonçalo. No caso, o meu nome, o autor da ação é o sindicato, é o Sindispef, e eu acabei constando na ação em consideração o fato de ser o advogado do Sindispef. Mas, na realidade, para esclarecer, essa ação em particular, ela é tocada por um escritório terceirizado. É um escritório que foi contratado especificamente para essa matéria. E pelo que eu analisei do processo, o processo está rigorosamente sendo bem analisado, bem tratado, somente aguardando mesmo a posição do Supremo. Assim que o Supremo decidir lá se tem direito ou não tem direito, o processo vai ter seu curso reativado e na fase que ele está hoje é a fase de perícia contábil, é o perito dizer, se for favorável o posicionamento do Supremo, seria só o perito dizer quanto o município tem que pagar e automaticamente o juiz mandaria o município pagar esse reajuste a todos os servidores. Só lembrando, porque pode criar muita dúvida aí, alguns servidores podem questionar assim, mas eu fui na Assembleia e foi falado sobre o reajuste de 18%. É isso? Que a gente está falando aqui de uma análise do Supremo, mas a gente falou um valor, né, de 18%, isso pode criar confusão. Deixa eu só explicar para os senhores o seguinte, os 18% que hoje a gente está praticando, né, que a gente está conversando com a categoria, que a gente está passando para vocês qual é a nossa perda, é referente ao estudo de estatística feito pelo DIEESE, né? Então soma-se tudo dentro do índice IPCA, desde 2014 até setembro de 2018,
se acha-se o cálculo, a média, chegou a uma perda de 26%, tirando aquela perda do que o governo do José Luiz Nance reajustou em 2018 de 7%, chegamos ao valor de 18%. Tá? Então, esse estudo que a gente tem é um estudo privativo que a instituição encomendou ao DIEESE. Esse estudo que o doutor está falando já é um estudo muito mais macro, é nível de Supremo, peritos federais, que vai estar fazendo todo esse levantamento, que não vai ser só para o Sindispef, vai ser para todos os sindicatos e associações que abriram com esse processo que foi parar no Supremo, não é isso? Só esclarecer. Esclarece então. Na realidade, essa ação em particular, ela vai visar apenas São Gonçalo. A nossa ação. A nossa ação. O que nós estamos aguardando é essa obrigatoriedade do reajuste que vai ser dado pelo Supremo. A partir do momento que o Supremo disser, beleza, tem que fazer, tem que dar, tem que reajustar, automaticamente o processo de São Gonçalo ele é retomado e aí um perito é contratado, aliás, já foi até nomeado esse perito, ele vai fazer o cálculo que possivelmente vai chegar ao mesmo valor que o GES chegou, com certeza. E a partir de então o município vai ser compelido a fazer esse reajuste sob pena de indenização. Vai se gerar uma obrigação. Não fica a critério se paga ou não paga, não fica como está hoje. Vai se criar uma obrigação. Entendeu, gente? Então, essa informação, esse julgamento do STF vai dizer o seguinte: prefeito, paga. Se você não pagar, você vai pagar tanto de multa. Por aí vai. Hoje, fica a critério da administração pública dar o reajuste não, quando quer, mesmo tendo o artigo 37, que fala sobre isso, o artigo 69 também da lei orgânica, que fala sobre a nossa database, mas fica a critério da administração. Por exemplo, se eu tiver com uma lei de responsabilidade fiscal, como está agora respondendo, como ele teve esse processo aí tudo que todo mundo acompanhou, se tiver com prudencial lá em cima e eu não puder pagar, eu não vou pagar, alegando que minha lei de responsabilidade fiscal está Não, no caso, só para explicar, que é? a lei de responsabilidade fiscal, ela não cerceia o reajuste anual. Não cerceia, é aí que está. Hoje, a conclusão que eu chego é que se não pratica, vê se você consegue entender, se não pratica-se o reajuste anual, porque se eu reajustar anualmente o salário de 8 mil servidores, eu automaticamente vou estar ultrapassando a minha lei de responsabilidade fiscal. Então, como não houve esse julgamento ainda da obrigatoriedade, eu, chefe do executivo, não pago. O que vai decidir se ele é obrigado a pagar ou não, independentemente de qualquer situação, é o STF. Não é isso? É esse processo que já está tramitando no STF. Lá com certeza vão se estabelecer essas balizas aí para poder nortear. Hoje nós vivemos uma bagunça jurídica. A lei existe, a Constituição ela cria a disposição, agora fica a critério do administrador acatar ou não acatar, e via de regra ninguém acata. Ninguém acata. Justamente por essas questões. Não arrecada, o prefeito não arrecada, e quem é o consumidor final que paga com a ingestão é o servidor. É engraçado, né? Mas tudo bem. Então, gente, só lembrando aqui, então só para fazer um resumo para todos que estão chegando agora, a gente iria abrir com um processo, tá? Referente à database e reajuste, só que existe já um processo aberto pelo sindicato, tá? Que é o número 000-582180-2014-89004. Está fixado esse número do processo aí nos comentários, tá? Tramitando desde 2014, aguardando. Esse nosso processo, que já tem desde 2014, está aguardando uma resposta de um processo a nível federal que foi encaminhado para o STF, tá? Processo encaminhado para o STF. Esse processo também está aí, regime geral, tá? No número 565089, tá também aí no comentário. Então a gente só está aguardando esse processo, esse julgamento da STF,
para dizer se tem direito ou não, se o prefeito é obrigado a pagar esses reajustes anuais ou não. Lembrando que já está presente na Constituição Federal. Então, já é fixado. Mas então teve essa necessidade jurídica de reabrir esse assunto para ajustar algumas lacunas que ficarem abertas. Seria o comportamento omissivo das prefeituras em cumprir o que diz a Constituição. Do chefe do executivo. Já é comum, né? Já é comum. Pedro Paixão pergunta aqui: existe previsão de data de julgamento no STF? Não saberia dizer a previsão de data. Infelizmente, os julgamentos de órgãos colegiados... Bota mais perto para escutar. Eles têm esse problema, Pedro. Infelizmente, a gente sabe que tramita, já tem alguns votos favoráveis, outros desfavoráveis, mas o julgamento em si, ele ainda não foi concluído e não tem como nós, réis mortais aqui de baixo, entender quando vai ser, quando não vai ser. Isso é uma questão realmente complicada pra gente. Recentemente ele foi mexido, salvo engano, agora em março, teve uma mexida, daqui a pouco vai ter outra. Uma hora vai se concluir, mas é impossível de eu dizer qual é a data correta. Então, só para esclarecer para as outras pessoas, né? Para todo mundo, para o Pedro e para todas as pessoas. É só complementar. Obviamente, Pedro, que o fato desse processo não findar, isso não exime o servidor também da sua capacidade de luta. Isso que eu ia falar. Né? Então, assim, a administração aqui, o que foi feito pelos sindicatos, né, aqui, seja aqui em São Gonçalo pelo Sindispef, é utilizar a base legal que existe, da base jurídica, para compelir a administração. Então, assim, as instituições fizeram a parte dela. Mas o servidor também pode fazer a parte dele, que eu acho até que é mais eficaz. Eu acho que o servidor está municiado de muito mais armas para poder compelir a administração do que o próprio judiciário, que a gente percebe, na maioria das vezes, que não tem tanta vontade assim, até mesmo pela separação de poderes, aqueles ajustes que existem entre a administração, o judiciário, enfim, a não interferência de um poder no outro. Então eu acho que nesse balaio jurídico todo aí, eu acho que o norte mesmo tem que ser o servidor tem que ditar o ritmo das coisas. Everton. Então, só que deixando todos claros, né, que a gente sabe a repercussão e a demanda hoje no STF, né? Existem diversos assuntos e de 2014 para cá teve assuntos até envolvendo o presidente, Lava Jato. Então, assim, a gente está pedindo, né, que um processo de municípios, ou de sindicatos, ou de associações, enfim, tenha uma certa rapidez frente a outros que estão tramitando junto com esse, que aí é o entendimento da STF, em que julgar a pauta quem cria são eles, tá? A gente não cria pauta, não tem como a gente estimular essa pauta, tá? A gente como instituição, infelizmente, cabe a gente aguardar. Porém, o que eu queria deixar como mensagem para a categoria é o seguinte: existe a previsão legal, a gente já deu todos aqui o arcabouço jurídico para vocês, que tem a previsão legal tanto a nível constitucional, né, tanto a nível de lei orgânica municipal. Então, tem dois momentos jurídicos que dá essa legitimidade e cria essa obrigação para o chefe do executivo em dar a database, né, em respeitar a database. E o que falta agora, esse processo aqui, não vai te impossibilitar, servidor, de ir para a rua, de se juntar a um sindicato para cobrar o seu reajuste que deveria ser pago em março. Isso aqui não bloqueia as ações administrativas que o sindicato pode criar para a gente conseguir fazer, em ter pelo menos o nosso reajuste São Gonçalo. Se o vizinho vai ter, eu não quero saber, eu quero saber do nosso. Não é isso? Então, só depende de quem, mais uma vez? Servidor. Depende do servidor. Porque a instituição tá aqui, ó. Tá aqui. O processo é aberto. Tá tudo aqui. A defesa, o número tá aqui. A gente publicitou o número. Quem quiser acompanhar, tá aí, pode entrar, pode ficar olhando o número o dia inteiro, se quiser. Todos os dias, acompanhando. Vai ver que a ação tá bem vai ver que a ação tá bem instruída. Pode pedir parecer de outro advogado, de outra instituição.
tá? A gente aqui não faz nada escondido debaixo dos panos. Debaixo dos panos só tem mesa, entendeu? E é isso. Agora é a mobilização da categoria. É a gente comprar a ideia do sindicato, é a gente ter a automotivação e a gente também ser motivado, que tá difícil, eu entendo que tá difícil, mas é a gente se posicionar em frente ao governo. Quero meu reajuste. Senhor prefeito, eu quero meu reajuste. Senhor prefeito, eu quero a minha valorização como prata da casa, assim como o senhor falou na sua campanha eleitoral. Eu não quero ser tratado como latão, como o esquecido em São Gonçalo. A gente participa dessa engrenagem do município de São Gonçalo. A gente quer caminhar junto com São Gonçalo. A gente quer caminhar junto com o senhor, mas para isso pago meu reajuste. Preciso ter meu reajuste. Preciso comprar meu pão, meu feijão, meu arroz. Preciso ter esse dinheiro. Isso só depende da quem? Da gente. Instituição, isso aqui, ó, passa a gente aqui dentro, vai mudar a diretoria, entra um, entra outro. Isso aqui é muito, é apenas o norteador. Mas quem faz as coisas acontecer, quem é o protagonista do espetáculo, não é a instituição, é o servidor, tá? Então, deixei explicado, a gente deixou explicado sobre isso, né? Vamos ter uma reunião com o governo para estar falando sobre o PCCS, se tem, se não tem o PCCS, como que tá, cadê, qual é o andamento. E em breve a gente vai ter também vários materiais sendo publicitados sobre a nossa campanha de reajuste salarial e também sobre o PCCS e a cobrança do governo. Senhor prefeito, eu quero ver o PCCS. Sobre o governo, chama as instituições. A gente aqui não está sendo egoísta, né, doutor? Só o sindicato, só o Sindispef quer ver o PCCS porque é só a gente. Não. A gente tem que ter maturidade e ir além para avançar e caminhar. Então, a gente como instituição, a gente quer. Seu governo, seu prefeito, governo, senhora secretária, que eu gosto muito, né, uma admiração pessoal do Everton, né? Senhora secretária Ana Luísa, me mostra o PCCS. Como que tá o PCCS? Chama o servidor, coloca o servidor nisso. A gente tem servidor competente, servidor que são formados, contadores, advogados, administradores. Bota gente para discutir, bota gente nessa salada mista aí, bota gente na dificuldade, bota gente no leão, que a gente quer pegar esse leão para matar esse leão. É isso que a gente quer. A gente não quer fazer paralisação, a gente não quer ir pra... A gente quer isso. Trabalhar, vamos melhorar, vamos sentar, vamos ver o pós, vamos ver o contra, vamos ver onde a gente ganha, vamos ver onde a gente perde, vamos negociar. A vida é através de negociação, tá? Então, agradeço aqueles que estão assistindo a live, tá? Peço desculpa a qualquer coisa. Qualquer dúvida jurídica, por favor, se encaminha aqui, liga para um dos dois telefones que são nossos, liga para o telefone WhatsApp, marca o seu dia para escutar do advogado, para ele ver o seu processo. Manda então o seu nome e matrícula para o WhatsApp do sindicato, que como que fala? O estagiário vai estar encaminhando para você o seu número de processo, se correr alguma dúvida, tá? A gente está aqui trabalhando, tentando melhorar cada dia que passa, né? O jurídico, para a gente ter mais celeridade, para a gente ter mais rapidez, para a gente conseguir acompanhar, porque a gente não está falando de um escritório que tem 30, 40, 50, 100, 200, 300 processos. A gente está falando de um sindicato que tem mais de 2.000 processos. Então é complicado você tabular, botar isso no sistema, fazer ele rodar, acompanhar tudo diariamente. É difícil, né? Mas a gente também não corre do problema, né, doutor? A gente enfrenta o problema de frente e vamos tentar resolver. Com erros e acertos. Entendeu? Com erros e acertos a gente tenta resolver. E eu acho que é assim que a gente constrói um sindicato forte, uma categoria forte, é assim que a gente começa a caminhar e avançar. Avançar com estratégia, com sabedoria. Ok? Então, quer falar mais uma coisa, doutor? Desejar uma boa noite? Não, só desejar uma boa noite à categoria mesmo, né? Só isso. Então tá bom. Então desejo boa noite a todos, tá? Você que não é filiado, filia-se. E você que é filiado, participe dos nossos movimentos, das nossas ações, tá? Estamos aqui segunda a sexta para atender vocês da melhor maneira possível. Uma boa noite, muito obrigado.